Bom dia, galera, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre armas de influência, como você tem sido enganado a sua vida toda e por que você deveria prestar atenção em conteúdo que vão contra o sistema. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir que você deixasse seu like aí e comentasse alguma coisa, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber as notificações quando tivermos vídeos novos, beleza? Bom, nesse vídeo nós vamos fazer uma análise sobre esse livro. O nome desse livro é Influence, Science and Practice by Robert Cialdini. Então, Robert Cialdini é o autor. Essa já está na 5ª edição do livro e essa análise obviamente não substitui a leitura do livro. Eu fui introduzido a esse livro quando eu estava tendo aula de persuasão e propaganda aqui no Seneca, no college, e é uma matéria eletiva, eu não tinha que fazer ela, mas me agrada esse tema, principalmente por incluir muita psicologia, e eu resolvi fazer, e fiquei muito impressionado por esse livro, e por isso eu resolvi trazer eles para você. Inclusive, no último vídeo que o professor Olavo de Carvalho tem, não o que ele tem, né, mas ele participou de uma conferência sobre o Fórum de São Paulo, não lembro em qual cidade, mas nos Estados Unidos. Ele falou sobre uma técnica que nós vamos tratar aqui, que é o pé na porta. Então, nesse livro fala sobre esse tipo de coisa também, e é assim que você é controlado sem você nem saber. Mas de qualquer forma, essa análise não substitui a leitura do livro, obviamente. Eu já devo ter lido umas 4, talvez minha 5ª vez enquanto eu estou preparando esse material. Então é preciso ler, cada vez que você lê você vai aprender um pouco mais. Essa versão não está disponível em português, essa versão do Influence, apesar de que eu já vi uma outra versão em português disponível para venda. Apesar de que, obviamente, a 5ª edição está muito mais completa, muito mais concisa e provavelmente tem um conteúdo melhor. Então, se você conseguir colocar as mãos, conseguir entender inglês, eu vou estar deixando a versão do PDF disponível para download. E essa versão também está disponível no Audible. Inclusive eu utilizo o Audible para ouvir audiolivros. Eu devo ter pelo menos uns 12 a 15 títulos lá. Apesar de que agora eu acho que eu vou desassinar. Eu já tirei minha assinatura, na verdade, mas eu penso que eu não vou retornar por agora, porque eu tô querendo investir mais em livros físicos. É muito legal. E quem que é esse cara, né? Quem é Robert Cialdini? Vamos ver a autoridade que ele tem para falar sobre os temas que ele vai tratar. Então isso aqui, vocês podem encontrar isso no site dele, que é robertcialdinibf.com ou robertcialdinibf.com. E a biografia dele está aqui, ele é um PhD, Influence, Sales, Marketing. Em Harvard Business Review lista o Dr. Cialdini pesquisa como avanço nas ideias das agendas de negócios hoje. Ele é um New York Times, Wall Street Journal, USA Today best-selling author. A Fortune Magazine lista o Influence, que é esse livro, como entre os 75 livros mais inteligentes de negócios. E CEO Read List Influence. Aliás, o CEO Read lista o Influence nos seus 100 títulos de melhores livros de negócio de todos os tempos. Então, ele gastou toda a sua vida conduzindo experimentos específicos no que leva as pessoas a dizerem sim para os pedidos. Seus livros incluem Influence, Persuasion, venderam mais de 5 milhões de cópias em 41 linguagens diferentes. E aqui tem mais informações sobre ele, mas aqui eu resolvi destacar alguns dos seus clientes. São vários clientes aqui, inclusive London School of Economics, que eu não marquei, mas entre eles incluem Google, Microsoft, Coca-Cola, Harvard University. Então, só top, né? Top do top. Então, antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, vou fazer algumas considerações iniciais, que o objetivo desse vídeo é resumir técnicas empregadas por governos, organizações, empresas, pessoas, etc., né? No caso, todo mundo, qualquer pessoa, sobre você, com o objetivo de te adestrar e como você pode evitar. Obviamente, nem todos que aplicam essas técnicas sobre você querem o seu mal. A intenção de divulgar este conteúdo é de abrir sua mente e não te alarmar. Então não é pra você sair correndo, putz, velho, o universo está contra mim. Então não é isso. Vocês vão ver mais, eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos.
It goes without saying, ou é evidente, aprendendo como essas técnicas são utilizadas em você, você também poderá influenciar outras pessoas, e na análise veremos como podemos utilizar isso positivamente. O objetivo não é que você saia daqui como um gênio do crime, né? Um gênio do mal. Então, galera, eu até destaquei aqui parte 1. Essas são as 6 armas, né, vamos colocar assim, principais aspectos da influência que vão ser destacados nesse livro. Então, na primeira parte do vídeo nós vamos fazer uma introdução sobre as armas de influência em geral e vamos falar sobre a reciprocidade. O vídeo vai ficar muito grande já com esses 2 temas, então eu vou abordar esses outros 5 em diferentes vídeos. Eu quero fazer em no máximo 3 partes, então talvez vou fazer esses 3 numa parte 2, esses 2 em último, ou esses 3 por último. Então eu ainda não decidi, mas é isso. Então a influência está nessas 6 características: reciprocidade, compromisso e consistência, prova social, liking ou gostar, autoridade e escassez. Então esses são os principais formas que são utilizadas para te influenciar, e nesse vídeo nós vamos tratar primeiramente de armas de influência e reciprocidade. E antes da gente continuar, queria pedir a vocês aí, quem ainda não deu like no vídeo, se acha que esse conteúdo é interessante, acha que vale a pena assistir, comenta aí, deixa o like, curte. A gente precisa, na verdade eu, né, preciso da ajuda de vocês para que o canal comece a ter relevância. Inclusive ele não tem nem monetização ainda, o que significa que o YouTube não vai recomendar meu vídeo para ninguém. Então eu acredito que vai ser um conteúdo muito interessante, conteúdo que vai servir para o crescimento pessoal, crescimento daqueles que você ama e da sociedade em geral, que é meu objetivo. Então vamos dar sequência e vamos entrar na introdução. Eu decidi pegar recortes do livro e usar especificamente as palavras do Dr. Robert Cialdini, e eu vou estar traduzindo para vocês, para quem não compreende inglês, mas o PDF vocês vão ter disponível tudo lá. E então esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo dessa forma, né, já traduzindo em tempo real, então bear with me, sejam pacientes comigo. Então um aspecto que eu aprendi no período de 3 anos participando de observações foi muito instrutivo. Apesar de que várias diferentes, milhares de táticas diferentes para conseguir compliance, conseguir a conformidade para produzir sim, a maioria delas cai nessas 6 categorias, que foi aquelas que a gente já mencionou. Aqui ele comenta: eu escolhi não tratar o interesse próprio, né, que é o fato de que quando você quer comprar algo, você quer pagar o menor possível e ganhar o máximo de produto possível. Então ele colocou que apesar de que ele sabe que isso merece um reconhecimento, não foi uma regra que ele resolveu tratar por ser óbvia. E finalmente, cada princípio é examinado em sua habilidade de produzir uma resposta distinta, de concordância sem pensar das pessoas. Isso quer dizer uma disposição para dizer sim sem pensar primeiro. A evidência sugere que com o passo de informações e como que a gente está sufocado de tanta informação tão rápido, vai fazer com que essa particular forma de concordância, né, de concordância sem pensar, se torne cada vez mais prevalente no futuro, e vai se tornar cada vez mais importante para a sociedade. Então, portanto, entender como que a influência automática funciona. E eu fiz uma nota aqui que no primeiro momento o Dr. Cialdini realizava todas as suas pesquisas todas as pesquisas e experimentos em seu laboratório. Apesar de os experimentos serem necessários, não eram suficientes para determinar as aplicações. Chuva. Pera aí, galera. Bom, galera, eu fechei a janela ali, tinha começado a chover. E dando sequência,
Apesar dos experimentos serem necessários, né, o que ele estava realizando no laboratório no campus da universidade, não seria suficiente para as aplicações do mundo real, para determinar se funcionaria também no mundo real. Então se tornou claro então que precisa aprender com aqueles profissionais que já trabalham com isso. Ou seja, se você trabalha com vendas, se você precisa fazer com que as pessoas digam sim para o que você está fazendo, você é bom naquilo. E se você não consegue, você sai do mercado. Então foi contando com isso, né, que os profissionais que trabalham com isso a vida inteira, ele foi aprender diretamente com eles. Então ele vai se infiltrar em cada uma das tantas diversas profissões que precisam disso e vai aprender com eles. Então agora, saindo um pouco da introdução, vamos para armas de influência em geral. Existe essa nova ciência que é a etologia, que é o estudo dos animais no seu ambiente natural. Ele está comentando que as mães peru são muito boas, elas cuidam dos seus filhos, esquentam, limpam, juntam ele debaixo de suas asas. Mas tem algo que é interessante, né, estranho, sobre o método que eles fazem. Virtualmente todo esse instinto maternal é disparado por apenas um tip-tip sound, ou seja, um som de um tip-tip feito pelos perus filhotes. Outras características de identificação como cheiro, toque e aparência parecem ter um menor impacto no processo maternal. Se um peru faz um filhote, né, faz o som tip-tip, a mãe vai cuidar dele, senão ela vai ignorá-lo ou até matá-lo. A extrema confiança dos perus nesse som maternal foi ilustrado pelo behaviorist num seu experimento envolvendo uma mãe peru e uma doninha estufada, eles fizeram uma doninha, né, de brinquedo para uma mãe turkey. A doninha é um inimigo natural que a aproximação deve ser feita com squawking, não sei o que é, pecking, bicando, usando a garra, ou seja, né, hostilmente. De fato, os experimentos encontraram que até um modelo estufado de uma doninha, quando chegado perto de uma mãe peru, receberia ataques furiosos imediatamente. No entanto, quando o mesmo modelo carregava dentro de si uma réplica de um gravador fazendo o som do tip-tip, a mãe não apenas aceitava a doninha, mas colocava debaixo de suas asas. E quando a máquina era desligada, ela faria ataques nele da mesma forma. Então, click, whir, e esse som aqui ele está fazendo sobre tipo tocador de fita, sabe? Então ele falou quão ridículo parece nessas circunstâncias uma mãe peru. Ela vai aceitar um inimigo natural simplesmente porque ele faz o som do chip-chip e vai maltratar ou até matar uma de suas próprias galinhas, um de seus próprios filhotes se não fizer. Ela age como um autômato cujo instinto maternal está debaixo de uma resposta, debaixo de um controle de um único som. Os etologistas nos dizem que isso é longe de único para os perus. Eles começaram a identificar regulares respostas mecânicas de outras espécies também. Chamada padrões de ação fixa, eles podem envolver sequências de comportamento desde a corte, né, quando estão cortejando os animais, ou até o acasalamento. Uma característica fundamental desses padrões é que os comportamentos normalmente eles ocorrem virtualmente da mesma maneira e na mesma ordem todas as vezes. Então ele menciona inclusive que no livro ele comenta sobre alguns tipos de... Qual é o nome daquele bicho que pisca, né? Eu esqueci o nome. Mas... o vagalume. Então o vagalume tem um tipo de vagalume, né? Uma fêmea que consegue imitar o tipo de brilho de uma outra espécie e atrair os machos para acasalar. E quando eles atraem, elas devoram eles e acontece isso. E ele dá outros exemplos também que é muito interessante no livro, mas nós vamos nos ater a isso.
Antes que a gente tire onda, né, com essas técnicas que podem enganar os animais dessa forma, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, a resposta automática desses padrões de ação fixa desses animais funciona corretamente na maioria das vezes. Por exemplo, apenas bebês peru fazem o som, os bebês saudáveis fazem o som do tip-tip. E então faz sentido para uma mãe peru responder maternalmente para apenas aquele som. E reagindo a esse estímulo, quase sempre a mãe vai estar certa. E precisa de alguém enganar elas como um cientista para fazer com que elas se confundam e tomem uma decisão incorreta. A segunda coisa importante para entender é que nós também temos nossas fitas pré-programadas. Apesar de que eles normalmente funcionam para a nossa vantagem, o gatilho às vezes pode ativar numa hora errada. Tá. Apesar de importantes diferenças existem entre esse tipo de automaticidade nos humanos e nos animais inferiores, há diferentes importâncias, umas importantes diferenças também. O padrão automático de comportamentos humanos eles costumam ser ensinados e não natural do nascimento deles. Então é mais flexível do que esses padrões fechados desses animais e eles respondem a uma maior quantidade de gatilhos. Esse paralelo, antes de eu entrar nisso, eu vou ler uma das minhas notas. Então, uma das fitas mais comuns que a gente toca na nossa cabeça é: se alguma coisa é cara, ela provavelmente é boa. Inclusive, eu marquei para contar a história aqui. Tá. Então, uma das histórias que ele menciona no livro é a seguinte: um cara vai casar, né, e o joalheiro, amigo dele, quer dar um presente pra ele. Então ele chama na loja: olha, vem aqui na minha loja, eu vou conseguir algo bom pra você. Aí ele chega lá na loja, mostra pra ele um colar assim muito bonito. E aí o cara fala assim: nossa, que lindo esse colar e tal. Quanto que ele é? Ele é $250. Aí ele fala: não, mas eu queria uma coisa muito boa mesmo. Aí o cara, se entender, né? Aí depois ele: putz, eu sei o que aconteceu. Aí ele ligou pro cara e falou assim: não, vem cá que eu tenho outro colar pra te mostrar. Aí ele chegou lá, né, mostrou o cara: nossa, esse é lindo, e quanto que é esse? Esse é $500. Ele: esse é muito melhor e tal. Ele: mas como presente de casamento pra você, eu vou fazer um desconto pra você de $250 como presente de casamento. Então acabou que o cara vai levar o mesmo $250, mas na cabeça dele ele acha que ele está pagando mais caro e o negócio provavelmente é melhor e ele simplesmente conseguiu um melhor desconto. Mas no fim, o produto era da mesma qualidade e mesma coisa. Só que em vez dele aprender o que torna aquela joia mais valiosa, por que ela é mais cara, por que o preço varia, ele simplesmente confia no se é mais caro, é melhor. E ele ainda saiu totalmente no lucro. Conseguir algo por $250. Então, isso é um dos gatilhos. Eu não sei vocês, né? Sejam honestos consigo mesmo, mas eu já caí nessa de se é caro ou é bom. Porque às vezes por que é automático, né? Porque a gente não consegue aprender tudo na vida que a gente... Por exemplo, vou comprar uma panela de pressão. Como saber qual que é melhor? Você vai ter que aprender sobre as panelas, sobre o ferro, sobre não sei o que, para descobrir. Então são tantas informações que a gente às vezes acaba caindo nesses automáticas respostas. Então tá um exemplo para vocês. Esse paralelo de forma automática de resposta dos humanos é um experimento feito por um social psychologist, Ellen Langer, e seus coworkers. Um conhecido princípio do comportamento humano diz que quando nós pedimos algo para alguém, nós vamos ser mais bem-sucedidos se a gente der uma razão para pedir esse favor. As pessoas simplesmente gostam de ter razões pelo que elas fazem. Langer demonstrou que o unsurprising, esse não surpreendente fato, pedindo um favor para as pessoas enquanto estava esperando numa livraria para usar a copy machine, o Xerox. Dá licença, eu tenho 5 páginas. Posso usar o Xerox
na sua frente porque eu estou atrasado? Que eu estou apressado? A efetividade desse pedido, utilizando uma razão, foi quase total. 94% daqueles pedidos deixaram ela passar na frente na fila. Compara essa taxa de sucesso quando feito o pedido, como feito apenas o pedido. Me desculpe, licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox? Diante dessas circunstâncias, apenas 60% daqueles que foram pedidos concordaram. A primeira aparência parece que a crucial diferença dos dois pedidos foi a informação adicional provida, porque eu estou atrasado ou porque eu estou com pressa. Entretanto, um terceiro tipo de experimento tentado por Lange mostrou que esse não é o caso. Parece que não é a série de palavras, mas o porquê que fez a diferença. Então, ao invés de incluir uma razão real para o pedido, o terceiro tipo de pedido foi feito utilizando o because, o porquê, e nada novo, meramente falando o óbvio, né? Então, eu falei assim, desculpe, eu tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox porque eu tenho que fazer cópias? Aí o resultado foi praticamente a mesma coisa, 93% concordaram, ainda que nenhuma nova informação tenha sido dada, que como falou, é óbvio. Então tá falando que just as the chip chip sound of the turkeys, assim como o som que os turkeys fazem, eles disparam uma resposta automática, nós também, quer ver? Subject given aí comenta aqui, talvez o porque sim das crianças não seja uma coisa mostrando simplesmente que eles entendem o poder da palavra porquê. Por que isso? Porque sim. Porque sim. Então, aqui tá falando que justamente só por você ter dado um motivo, as pessoas têm mais chance de fazer isso. E engraçado, né? Às vezes hoje em dia eu tenho sido muito mais ligado a essas coisas, provavelmente por causa da leitura e de conhecer esses fatos também, né? Mas, igual no exemplo que ele deu agora, deixa passar na sua frente porque eu tenho que fazer 5 cópias. E do tipo, você simplesmente... porque eu tenho que fazer algumas cópias. Eu tenho 5 folhas, eu posso passar na sua frente porque eu preciso fazer algumas cópias. Ou seja, todo mundo lá precisa fazer cópias. A mesma informação, só de você estar na fila, aquela informação já está disponível, né? Você precisa de cópias, senão você não estaria ali. Mas só o porquê, ele comenta e mostra, né, com os dados, com as pesquisas científicas, falando como que isso é poderoso. Aí, de fato, o matemático... behavior is prevalent in human action because in many cases most... Tá. Então tá comentando que aqui normalmente esses padrões específicos de resposta automática são os mais eficientes. Você e eu vivemos num complicado e extraordinário ambiente que se movimenta muito rápido e mais complexo que jamais existiu nesse planeta. Para lidar com isso, a gente precisa de atalhos. Nós não podemos ter que tomar todas as decisões naquele momento. A gente não tem o tempo, energia ou capacidade para isso. Então, muitas vezes a gente usa very often nós usamos estereotipos ou a regra do dedo, do polegar, para classificar coisas de acordo com algumas características chaves, e então a gente responde sem pensar quando algum desses gatilhos está presente. Algum desses gatilhos das características está presente. Algumas vezes o comportamento que vai ser daquele gatilho não vai funcionar todas as vezes. Nós aceitamos imperfeições, já que não tem outra escolha. Igual ele mencionou, a gente não tem tempo, capacidade ou energia para fazer todas essas decisões. Sem isso, nós estaríamos congelados, catalogando, apreciando e calibrando cada informação enquanto a oportunidade já passou. De todos os indicativos, nós estaríamos confiando nos estereotipos.
para todos os indicativos, nós vamos estar confiando nesses estereotipos cada vez mais no futuro, como ele já falou, que está aumentando a quantidade de informações e tudo, as variáveis são infinitas e tudo mais rápido. Então ele comenta, psychologists have recently uncovered a number of mental shortcuts. Tá, ele está comentando que os psicólogos já descobriram uma série de atalhos mentais que a gente toma nos nossos julgamentos diários. Termo judgmental heuristics, heurística de julgamento. Esses atalhos operam da mesma forma como o caro igual bom, aquela regra, se é caro, então é bom. Isso pode nos custar muito caro, especialmente relevante a esse livro. Essa parte é muito interessante, é uma das coisas que deve chamar a atenção a vocês. Então essa parte de heurística que nos diz se nós deveríamos acreditar no que a gente é dito. Considere, por exemplo, esse atalho essa regra de atalho que diz: se um expert disse, então deve ser verdade. Então isso entra naquela questão que eu estava falando sobre conteúdos que vão contra o sistema. E nisso você pode pensar em casos como o formato da Terra, o homem foi ou não foi na Lua, vacina e tantas outras coisas, né? Então aqui está falando para considerar essa regra do, por exemplo, se um expert disse, provavelmente é verdade. Como nós veremos no capítulo 6, tem uma desconfortável tendência em nossa sociedade de aceitar sem pensar as observações e direções dos indivíduos que parecem ser autoridades no tópico. Isso é, ao invés de pensarmos sobre um argumento do expert e ser convencido ou não, nós frequentemente ignoramos argumentos e deixamos ser convencidos apenas por causa do status do expert como expert. Essa tendência de responder mecanicamente para uma peça de informação nessa situação é o que nós chamamos de de resposta automática, ou click word, que ele usa, né, como é o barulho da fita, click. Acho que é isso. Respondendo a tendência de reagir on the basis of... a tendência de reagir na base de análise... tá. Então, isso que a gente faz de responder como se é caro, é bom, ou se um expert disse é verdade, é o que ele chama de automatic response, ou se você leva em consideração a informação que você está processando e não simplesmente confia no status da pessoa que está falando, é chamado de controlled responding, ou seja, você está no controle. Muita pesquisa laboratorial mostrou que as pessoas são muito mais prováveis de lidar com informação de uma maneira controlada, ou seja, que você vai pensar sobre o assunto se eles têm tanto o desejo e a habilidade para analisar isso de forma com cuidado. De outra forma, eles vão usar a resposta de click word, que é simplesmente confiar nos outros, confiar no preço, etc. Ele usou aqui no livro um exemplo, eu não coloquei aqui, mas ele usa um exemplo sobre alguns alunos que foram dadas para eles informações. É o seguinte, olha, a partir do ano que vem vai ter que fazer uma prova antes de se graduar. Aí eles fizeram isso para alunos que vão se graduar antes desse período, e a mesma coisa para os alunos que vão se graduar depois. E os alunos que vão se graduar antes não estão nem aí para o que ia acontecer. Então, por quê? Eles não tinham nem o desejo, nem a necessidade de analisar aquilo. Foi isso que ele fala? Desire and the ability. Então, eles, de repente, tinham habilidade, mas eles não tinham desejo. Então, os alunos que precisavam, que se formariam apenas depois, eles tinham tanto habilidade quanto desejo. Então, eles levavam em consideração muito mais do que os outros alunos. Aqui colocou expensive good, o garçom chegando lá assim, né? Talvez o senhor gostaria de algo um pouco mais caro, porque provavelmente deve ter um gosto muito mais gostoso se for mais caro. Isso é o que normalmente acontece com algumas pessoas. Bom, galera, a gente foi cortado, atingiu o tempo máximo de gravação, mas vamos dar continuidade. E aqui, depois de eu ter mencionado a questão do garçom, né? Ele comenta que as pessoas têm
ele está comentando que as pessoas, com o passar do tempo, né, principalmente nos dias atuais, as pessoas estão tomando decisões mais sem pensar por causa da quantidade de informações. The form and pace of the modern life não está nos permitindo tomar decisões conscientes e mesmo em vários tópicos pessoalmente relevantes. Isso é, às vezes os assuntos são tão complicados, o tempo é tão apertado, as distrações são tão intrusivas e o arousal, esqueci. Você tá tão uma emoção tão grande, uma fatiga tão, um cansaço mental tão grande, tão profundo, que nós não temos nenhuma condição cognitiva de pensar, de operar conscientemente. Seja importante ou não tópico, nós vamos tomar o atalho. Então, vocês me desculpem que eu me enrolei nessa parte, é meio técnico isso, né? Mas ele está falando que com o passar do tempo a gente às vezes vai estar tão cansado, tão cheio de coisas que a gente, mesmo em tópicos que a gente tem o desejo e a habilidade de tomar decisões, a gente não vai tomar, porque a gente já tem tanta decisão para tomar. E isso faz sentido. Se você for pensar bem, né, a gente já tem tantos estresse no trabalho, igual eu. Estou trabalhando como programador agora e muitas vezes eu trago o trabalho para casa. Eu fico pensando, raciocinando nas coisas lá do trabalho, mas felizmente eu tenho um hobby, né, graças a Deus. Eu gosto bastante de estudar por conta própria, ler livros, e isso meio que tira minha mente daquilo e me permite expandir minha mente para outras coisas, como isso que eu estou fazendo aqui agora. Mas acaba que muitas vezes a gente não está disposto a mesmo em coisas que a gente se interessa, dar atenção. Igual muitas vezes para nossa família, você gosta de fazer assim. Não está nem pensando, nem sabe se quer, se não quer, e a gente responde de uma maneira que se a gente tivesse tempo para considerar, a gente não responderia daquela forma. É instrutivo que apesar de nós... É instrutivo que apesar de nós não tomarmos sempre tomar decisão complexa em tópicos importantes, nós gostaríamos que os nossos conselheiros, médicos, contadores, advogados ou corretores fizessem exatamente aquilo por nós, né? Ou seja, considerasse todas as coisas por nós. Quando nos sentimos overwhelmed, cheios, né? A gente se sente... Eu não sei uma boa tradução para overwhelmed, eu não lembro agora. Mas a gente tá, tipo assim, tão cheio, por complicadas e escolhas... Feeling overwhelmed by complicated... A gente tá cheio por uma decisão difícil, igual uma decisão médica, né? Desligar ou não um aparelho, fazer ou não um procedimento. Nós ainda gostaríamos que fosse completamente considerado, ponto por ponto, a análise disso. Uma análise que nós não poderíamos atingir se a gente não usasse um atalho, que é confiar num expert. Eu vou citar até um exemplo que o Afonso falou, mas meu livro na verdade não está aqui. O Afonso comentou sobre dentes, sobre um tratamento de canal, por exemplo, e eu precisei ir no dentista aqui, eu até comentei com ela sobre isso. Ela falou que nunca ouviu falar no livro, nunca ouviu falar sobre críticas sobre o tratamento de canal, e quem escreveu o livro foi justamente um dos pais do tratamento de canal. Então é interessante como certas coisas, né, não são consideradas, do tipo, vai ver, o cara falou um monte de besteira, vai ver, a melhor coisa que você pode fazer na vida é um tratamento de canal. No entanto, por que não foi considerado ponto por ponto, uma análise completa de todas as evidências? Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de tratar também. Aqui ele está comentando sobre algo chamado Captainitis, que ele está comentando sobre um erro óbvio feito por um capitão, muitas vezes não é corrigido por outros membros da tripulação e resulta num acidente. E parece que apesar de
Despite the clear and strong personal... Ah, tá. E, obviamente, os caras estão... Tipo, é uma decisão importante para eles, né? Porque se eles baterem um avião, eles vão morrer. Todo mundo vai morrer. Então, apesar de ser bem pessoal, fortemente em assuntos importantes, a tripulação estava usando atalho. Se o expert disse, então deve ser verdade. Falhando em atender ou responder ao erro desastrado do capitão. Então ele está comentando sobre um cara que fazia estudos sobre o que causou um acidente durante a Segunda Guerra Mundial. Aí ele está citando um caso envolvendo um famoso general das Forças Armadas chamado Usain Ent, cujo copiloto estava doente antes do voo. Ent foi assigned, colocaram para ele um replacement, alguém para ficar no lugar do cara por aquele voo, um substituto que se sentiu honrado de estar voando junto do lendário do general. Então, durante o take-off, né, enquanto ia voar, Ed began... Ele começou a cantar e balançar a cabeça para si mesmo, e o copiloto interpretou o sinal como para puxar o manche e ir para voar. Apesar de que eles estavam muito devagar para levantar voo, ele levantou o landing gear, causando o avião para cair imediatamente na barriga dele. No acidente, uma blade, uma faca, né, uma espada, uma lâmina, cortou a coluna doente, partindo a coluna e deixando ele paraplégico. Aí o cara descreveu o copiloto que cometeu o erro, explicou as ações dele. Quando eu tomei aliás, isso é o pesquisador, né? Quando eu tomei o testemunho do copiloto, eu perguntei para ele: se você sabia que o avião não ia voar, por que você puxou o negócio? Aí ele respondeu: eu pensei que o general queria que eu fizesse isso. Ele foi estúpido. Aí as observações do Dr. Cialdini: estúpido, naquela circunstância particular, sim. É compreensível. No labirinto do mundo moderno de atalhos, de como é necessário fazer atalhos no labirinto da vida atual, também é compreensível. Então, o exemplo aqui, talvez não tenha ficado tão claro, eu vou explicar melhor. O exemplo mostra que, apesar de que eram dois pilotos super treinados para levantar um avião, voar, fazer várias coisas, o cara simplesmente confiou no outro, né? Imagina se não tivesse esse general fodão, né? O pica das galáxias, e o cara fosse voar sozinho. Imagina se ele fosse o piloto-chefe e tivesse um copiloto. Ele provavelmente agiria diferente. Ele não cometeria erros bobos assim, mas simplesmente porque tinha um expert lá, ele estava confiando no outro sem utilizar o raciocínio lógico dele de saber que aquilo ia dar claramente errado. E aqui a gente vai ver mais exemplos disso, mas mostrando exatamente que muitas vezes, apesar de a gente ter um conjunto de pessoas, a gente consegue ver que às vezes o mais foda, né, o que tem o maior título, os outros simplesmente deixam de pensar e simplesmente confiam e repetem aquela informação. Então, por isso, quando você vê assim, 99% dos médicos acreditam que isso é bom. E aquele 0,01%? Por que eles não acreditam? Será que eles são os únicos que estão utilizando o controle da cabeça deles para pensar e não estão tomando atalho? Então, isso é uma das coisas que eu quero que vocês pensem daqui para frente. Tá, aqui outra coisa. There are some people who... tá. Então, tem várias pessoas que sabem como funcionam as automáticas armas de influência e mentem para conseguir regularmente e de maneira expert conseguir o que eles querem. Eles vão de encontros sociais a encontros sociais, requerendo dos outros aceitar os seus desejos.
E a frequência de sucesso deles é estonteante. O segredo de sua efetividade está no método de como que eles estruturam o seu pedido. O jeito com que eles armam a si mesmos com as armas de influência que existem no ambiente social. To do this may take more than... Para fazer isso, pode levar mais do que palavras escolhidas na forma correta, que entram num forte princípio psicológico e força várias fitas, né? Trust the human profiteers to learn quickly. Ele confia que as pessoas que gostam de passar a perna nos outros vão aprender essas táticas muito rápido. Como que funciona, como que a gente responde a esses pedidos. Aí aqui ele está citando o Jiu-Jitsu, para quem não sabe, apesar de que fala sobre... que vem do Japão, né? Mas o Jiu-Jitsu brasileiro é muito famoso, inclusive vale a pena vocês pesquisarem. Mas aqui ele está explicando como que funciona. O Jiu-Jitsu permite que uma pessoa muito mais fraca consiga, utilizando a força da pessoa mais forte, derrotá-lo. Então no Jiu-Jitsu você, tipo assim... Eu tenho até experiência pessoal, eu e meu irmão treinamos por um tempo, a gente seria equivalente à faixa azul no máximo, e o que acontecia? Eu era mais forte que meu irmão por um pouquinho só, mas ainda assim ele não conseguia me finalizar com a força dele, eu conseguia fugir sendo mais forte, só que ele utilizava várias técnicas para poder me cansar enquanto ele guardava energia, para poder ganhar no final. Então isso que tá falando, você não precisa ser mais forte para conseguir derrubar um alvo, né? Eles utilizam os poderes dos outros. Quem quiser ler, eu tô fazendo uma versão resumida explicando o que é jiu-jitsu, né? Aí aqui ele vai mencionar sobre o contraste princípio, o princípio do contraste. Então tá comentando, por exemplo, se você tiver que pegar um objeto que é leve e depois um objeto pesado, o objeto pesado vai parecer muito mais pesado do que ele realmente é em comparação com o objeto leve. O princípio do contraste é bem estabelecido no campo da psicologia e é aplicado em todos os tipos de percepções, não apenas o peso. Se você estiver falando com alguém muito atraente numa festa e depois chega uma pessoa que não é tão atraente, essa pessoa que chegou que não é tão atraente, ela vai parecer menos atraente do que ela normalmente é, por causa que você vai usar o princípio do contraste. Então você está falando com uma pessoa muito bonita e do nada chega uma pessoa mais ou menos, você vai achar que ela é menos atraente do que ela normalmente é, porque você está usando esse princípio aqui, esse contraste em relação a esse, entendeu? E aqui ele está comentando que alguns pesquisadores, Warren, Warren avisam, né, falando sobre perigo, então dessa beleza atrativa não real, unrealistically, tipo assim, essas pessoas que são bonitas pra caramba, como se fosse um negócio, eles estão sempre na mídia, né? Atores, atrizes, modelos podem causar com que a gente se torne menos satisfeito com os nossos cônjuges, com os nossos parceiros. Aí tá mencionando Playboy, Playgirl e faz com que você fique insatisfeito, porque, por exemplo, você está acostumado com uma vida de só ver mulher bonita. Para você, aquilo é mulher bonita, qualquer outra coisa não é tão bonita quanto. Isso vai fazer você ter um desinteresse pelo seu parceiro e isso, obviamente, vai refletir no relacionamento de vocês. Então, eles estão alertando, o warning é alertando. Então, eles estão alertando para esse perigo de vocês estarem aí focados demais utilizando o princípio de contraste nesse sentido. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas que acabam consumindo esse tipo de revistas, assistindo muita televisão, inclusive pornografia, né? Então, tem vários filmes que retratam como que normalmente as mulheres se sentem tristes, né? Se sentem colocadas de lado e se sentem envergonhadas pelo contraste que o marido, o companheiro, faz em relação àquelas supermodelos que eles acabam vendo nos vídeos pornográficos, filmes pornográficos, e compara com elas, porque ela vem do mundo real. Aquilo lá eles pegam o 0,01% das pessoas mais atraentes, né,
e fazem aquilo. Então é uma coisa perigosa se você quiser ter um relacionamento feliz. Tá, outra demonstração do perceptual contrast, outra demonstração do princípio de contraste feito na psicologia. Nos laboratórios introduziram estudantes ao princípio. Tá, aqui eles vão falar sobre água, e esse é um experimento muito legal que vocês podem fazer. Então vocês pegam 3 bacias d'água, uma vocês colocam água gelada ou põem para gelar, e outra vocês colocam uma água quente. E depois no meio vocês colocam água na temperatura ambiente. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar uma mão na água gelada e uma mão na água quente. Deixa lá alguns segundos, 10 segundos. Depois coloca as 2 mãos na água na temperatura ambiente. O que vocês vão experienciar é uma coisa sensacional que às vezes buga o cérebro. A mão que estava na água gelada, quando colocar na água na temperatura ambiente, vai achar que aquela água está quente. E a mão que estava na água quente, quando colocar na temperatura, vai achar que aquela água está fria. Então a mesma água vai dar para você, tipo, na mesma hora, sensações diferentes. Então é uma coisa incrível. Isso que está explicando o princípio do contraste. É muito legal vocês verem como o cérebro de vocês buga com isso. Tenha certeza que essa pequena arma de influência dada pelo princípio do contraste não vai sem ser explorada. A grande vantagem desse princípio não apenas funciona... A grande vantagem disso não é apenas que ela funciona, mas é que ela é indetectável. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Eu vou contar uma história aqui que é muito interessante. Supondo que entra um homem numa loja de moda de homem e diz que quer comprar 3-piece suit and sweater, ou seja, ele quer comprar calça, blusa social e o blazer, né, o suéter. E se você fosse o vendedor, o que você mostraria a ele primeiro para fazer a maior quantidade de dinheiro? Os vendedores das lojas instruem o seu personal a mostrar o item mais caro primeiro. O senso comum sugere o contrário, né? Que você mostre primeiro as coisas mais baratas para que ele escolha, né? Para você fazer a venda, porque às vezes o cara vai chegar, nossa, isso está muito caro, não posso levar. Então o senso comum fala assim, não, vou mostrar para ele uma coisa que ele vai ver que está no orçamento dele, né? E tudo mais. Mas os clothiers, né, os vendedores, eles sabem melhor do que a gente. Eles sabem... eles utilizam o princípio do contraste. Vende o... ele fala qual peça você venderia primeiro também, né? A blusa, a calça ou o suéter. E eles sabem mais do que a gente, por isso eles vendem primeiro o suéter, a parte mais cara. Por quê? Porque em contraste, depois que você já gastou $500, gastou R$1.000 no suéter, quando falar, não, essa calça aqui é só R$300. Eu tô falando, eu não sei preços disso, tá, galera? Não tenho ideia. Então, mas quando você vende algo muito mais caro, em comparação... quando você está fazendo outras coisas menos caras, aquilo vai parecer mais barato em comparação. Outra coisa também, eles vão te mostrar as peças mais caras primeiro, depois as mais baratas. Por quê? Porque primeiro você vai olhar aquela assim, né? Não, essa é muito top, eu sei que eu não vou levar não, mas é bonita mesmo. Aí depois te mostra uma mais ou menos. Vamos supor, aquela lá é R$1.000, essa eu não vou levar mesmo, né? Aí te mostra uma de 500. Aí depois da de 500 ele vai te mostrar uma de 250. O princípio de contraste já está funcionando ali. Primeiro você vê aquela top, a mais linda de todas. Depois você vê o 500, essa é bonita ainda, né? Legal. Aí você vai ver aquela de 250, às vezes a diferença é muito grande. Você pelo menos vai ter essa percepção de que a diferença da de $500 para de 250, ou de reais, né? Vai ser muito maior do que ela realmente é. Então acaba que... O princípio de contraste não funciona apenas no preço, né? Poxa, essa aqui é metade da outra, eu queria aquela de 1.000, né? Mas essa aqui já é metade, então não é tão ruim assim. Então vocês veem como é que o princípio de contraste funciona não apenas no preço, mas também na diferença dos produtos, que você vai ver, nossa, esse aqui é muito simples, eu não quero isso. Então é interessante. Aí tá comentando, né, que o mesmo princípio vai para camisas, tênis, sapatos. Como, por exemplo, um exemplo que ele usa aqui também, se chegar nessa parte eu não vou contar para você de novo, mas ele fala sobre carros, vendedores de carro, o que eles fazem? Eles, depois de
fazer você acordar com o preço, por causa até do próximo princípio que nós vamos falar, que é consistência e compromisso. Depois você fala assim, não, beleza, 55 mil reais. Aí que eles começam a falar pra você, então você quer ter um rádio também? É óbvio, né? Não vou ter um carro sem um rádio. Ah, tá, mas 300 reais. E pneu, você quer pneu? Ué, não vem pneu não? Não, pneu você tem que colocar mais tanto. O que acontece, né? Eles primeiro fazem você fazer um compromisso, que é aceitar um valor, e depois eles começam a adicionar coisas. Aí você pensa, poxa, tô pagando 55 mil, 300 reais não vai matar, né? Então, depois que você aceita um compromisso grande, o princípio do contraste de, poxa, de 55 mil para 55.300, a diferença não é nada. Então, vocês veem como é que isso funciona. Tá, ele está comentando como que funciona. Aqui ele, Perceptual Contrast, mostrando uma tirinha. Uma solução para o 1%. Dogbert, o profissional de trazer más notícias. Ele, Wally, seu chefe me pediu para falar com você. Está despedido? E eles têm vídeos secretos de você roubando coisas. Aí ele, isso não pode ser verdade. Aí ele, não é verdade. Mas olha quão feliz você vai ficar quando eu te disser que você vai receber um aumento de 1%. Depois de receber a notícia que você está despedido, para receber uma notícia, um aumento de 1%, é uma notícia maravilhosa, né? Olha, não estou sendo demitido e ainda estou recebendo um aumento. Você nem lembra que é 1%. Mas é mostrando como que essa tática do contraste funciona. E aqui tem um exemplo perfeito de como que a tática de contraste funciona. Eu vou tentar traduzir rapidamente para vocês aqui. Queridas mamãe e papai, desde que eu deixei o college, desde que eu saí, né, para ir para o college, eu fui muito esquecida, muito errada em não escrever para vocês, e eu peço desculpa por minha falta de consideração e não ter escrito antes. Eu vou trazer vocês, vou trazer todas as atualizações para vocês, mas antes que vocês continuem lendo, por favor, sentem-se. Vocês não devem continuar essa leitura a menos que vocês estejam sentados, ok? Você já senta, né? Você já pensa, putz. Ok, então. Eu estou indo muito bem. O crânio fraturado e a concussão que eu consegui tendo que pular da janela do meu dormitório quando ele pegou fogo, depois que eu cheguei aqui no college, já está praticamente sarado. Eu só passei 2 semanas no hospital e agora eu posso praticamente enxergar normalmente. E eu só fico com dor de cabeça um dia sim, dia não. Uma vez por dia. Por sorte, o fogo no dormitório e meu pulo foi visto por um atendente na estação de gás perto do dormitório, e ele foi o que chamou os bombeiros e a ambulância. Ele também me visitou no hospital, e desde então, e desde que eu não tinha mais um lugar para morar, a gente está morando junto. Ele foi legal o suficiente de me convidar para dividir o apartamento com ele. É na verdade um basement, né? Mas é bem bonitinho. E ele é um garoto bem legal e nós nos apaixonamos profundamente. Estamos nos planejando nos casar. A gente ainda não escolheu uma data ainda, mas vai ser antes que a minha gravidez comece a aparecer. Sim, mãe e pai, eu estou grávida. E eu sei quanto que vocês estão querendo ser avós. E eu sei quanto que vocês vão aceitar e cuidar desse bebê e dar todo o amor, devoção, carinho que vocês deram para mim quando eu era criança. A razão pelo atraso no nosso casamento é que meu namorado, ele tem uma pequena infecção que previne a gente from us passing your... tá. Ele tem uma pequena infecção que vai impedir que a gente passe o teste sanguíneo de pré-marriage, de pré-casamento, e eu sem cuidado eu acabei pegando a infecção dele. Eu sei que vocês vão abraçá-lo, né, trazer eu sei que vocês vão trazê-lo para nossa família com todo amor e carinho e tudo.
E apesar de que ele não tem muita educação, ele é ambicioso. Agora que eu já trouxe vocês já atualizei vocês das informações, eu quero dizer que não teve fogo no dormitório, eu não tive uma concussão no crânio e eu não estive no hospital. Eu não estou grávida, eu não estou noivada e eu não tenho uma infecção e não tenho nenhum namorado. Eu, no entanto, eu recebi um D na história americana e eu tenho um F em química. E eu quero que vocês vejam essas notas na perspectiva correta. Sua amável filha, Sharon. Aí, né, foi aquele tanto de merda, olha, eu tô grávida, meu namorado não trabalha, ele trabalha, é ambicioso, mas ele não tem educação e tudo, peguei a doença venérea, e aí os pais já tão doidos, né, puta que... Daí, no final, ele fala assim, ó, pronto, não tem nada disso, é só que eu tô falhando mesmo o negócio. Aí eles pensam, putz, ainda bem que é só isso, filho, que ótimo. Então, ele até comenta, né? A Sharon pode estar falhando em química, mas ela está tirando um A em psicologia. Ah, tá. E vamos entrar agora no summary, que é o resumo, né? Que esse vídeo já tá bem grande. E eu que tava pensando em fazer um vídeo só. Não dá. Então, summary. Os etologistas, né, que são aqueles que estudam o comportamento dos animais no seu habitat natural, que perceberam que muitos animais têm esses padrões de ações mecânicas, chamados padrões de ação fixa, ou click word responding, que a gente também faz. Que a gente não toma cuidado na hora de tomar as decisões. A vantagem desses atalhos na nossa vida é que nos garante eficiência, reagindo de forma automática, a gente normalmente vai fazer a resposta correta, e a desvantagem é que algumas pessoas, que nos tornam vulneráveis para algumas pessoas usarem ela em cima da gente e tipo, fazer a gente de trouxa, né? Much of the compliance process wherein a person is supposed to comply. Muito do processo de complacência, né, fazer a pessoa dizer sim, pode ser entendido em termos de tendência dos humanos por resposta automática utilizando atalhos. Most individuals in our culture Ele está comentando que muitos indivíduos eles sabem quando que o que faz um pedido ser respondido com sim. Aí comenta que cada uma dessas características pode ser utilizado como uma arma de influência, que é inclusive o título desse primeiro capítulo, que é introdutório. Vou dar uma pausa no vídeo aqui antes da gente começar a próxima parte. E a gente vai falar agora sobre reciprocidade, the old give and take, que uma boa tradução seria o velho, tipo, dar e receber, tipo isso.